Bem-vindos a mais um programa do Sérgio Silva. Você sabe, um oferecimento cultural da Drogaria Catarinense, 100 anos de uma bela história. Também Imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel, Iote, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Também estamos aqui com a Funporte de São Francisco do Sul, com fronteira para todo o mundo. E hoje a nossa conversa com o prefeito municipal de São Francisco do Sul, Renato Lobo, aqui nesse ambiente maravilhoso, que esta igreja, que não é apenas uma referência de fé, mas uma referência de arte e de história. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Diferente o lugar da entrevista, né? É significante para mim, eu fiz aqui a minha primeira comunhão. O Santuário Nossa Senhora da Graça para mim é um lugar de inspiração, né? Um lugar de fé. Isso é um patrimônio do nosso povo, da nossa gente. Não é um patrimônio só dos católicos, são de todos os francisquenses, né? É verdade. Como se vê, é uma bela obra de arte também, esculpido por muitas mãos. O jubileu foi em 2015, 350 anos de história. Então, paredes sólidas que significam que também a fé é fortificada aqui. Muitas pessoas por aqui passaram, muitas pessoas que decidiram a vida da cidade, né? E aqui estamos nós. Decidindo também um pouco da história de São Chico. Da história de São Francisco, exatamente. Tu não vem do ambiente político, tu vem com uma experiência enorme da área empresarial. Esses mundos, no caso da prefeitura, continuam muito distantes? Ou seja, a forma de você gerenciar ali fora da tua empresa, tu conseguiu passar para a atividade da prefeitura? Não, alguma coisa a gente leva, né, da iniciativa privada para o poder público. A gente sabe que lá na iniciativa privada a gente faz tudo com muita eficiência, buscando resultado. E também, dentro da iniciativa privada, tu tem os teus orçamentos para o ano, tem os teus objetivos a alcançar. No poder público isso é um pouco diferente, a velocidade é uma velocidade de acordo com o que a burocracia exige, né? Mas tu conseguiu mudar um pouco isso? Ou não está satisfeito ainda? Não, eu estaria mentindo se eu estivesse satisfeito. Ao contrário, eu sempre fico muito frustrado por conta da vontade que a gente tem de realizar e a burocracia emperra, né? O poder público é muito lento para tomar decisão e para tomar e fazer ação também, né? Pública. Tu tens horizonte? Você acha que nessa reforma de Brasília, essa mudança de governo, isso pode mudar, Renato? Ou vai continuar isso ad eterno? Não, eu acho que existem mudanças. Quer ver um exemplo claro? Daqui para Joinville haviam várias lombadas eletrônicas no trecho. De repente, com vontade política do dia e da noite, essas lombadas eletrônicas, elas sumiram. O que é bom. O que é bom, mas veja bem, há pouco tempo atrás, o prefeito de Araquari, o prefeito de Barra do Sul e o prefeito de São Francisco, nós fizemos uma carta para o DENIT rodoviário pedindo que desligasse as lombadas eletrônicas aos finais de semana. Qual foi a resposta? Tecnicamente não é possível, isso não pode, porque é lei, etc. E de repente, do dia para a noite, as lombadas sumiram. O Bolsonaro agora mandou tirar de todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, quer ver uma outra coisa? Nós fizemos um projeto justamente paliativo, apresentando para as autoridades federais, usando a pista de rolamento, a pista de acostamento, pista de rolamento, para que a gente pudesse ter a BR-280 com maior fluxo, né? Abrindo mais uma pista. Alargando apenas o acostamento? Apenas o acostamento. Não pode, tecnicamente não pode, os técnicos disseram que isso é impossível, etc. E agora, essa segunda-feira, viu que fizeram na BR-101 lá em Florianópolis, colocaram a placa e fizeram a pista de acostamento, uma pista de rolamento. Então, o poder público é isso. E tu achas que aqui na 280, com esse novo olhar na política, pode ter também essa mudança na 280? Eu não vou dizer que isso não pode acontecer. Ou já pedisse pelo menos de novo? Não, eu já pedi, todo mundo viu isso nos meios de comunicação, jornal, fui a Brasília, falei... Não, agora? Agora eu não fiz mais, porque pode ser que aconteça a qualquer momento, né? Existe vontade de fazer o país avançar. É uma condição em que a gente se preocupa, porque São Francisco do Sul depende muito desse olhar de acessibilidade ao município. Infelizmente, a BR-280 é o principal gargalo do crescimento da cidade. Começou agora, nesse lote 1, estão fazendo o contorno rodoviário da cidade, começando lá no Morro Grande, na Tapera, então já existe um movimento. Agora, eu sei também, através dos técnicos e do Ministério dos Transportes e do construtor, que não existe recurso suficiente para poder essa obra avançar com a velocidade que o povo anseia, né? Então, a nossa preocupação principal é essa ainda.
fazer pressão nas autoridades. Mesmo com essas dificuldades todas, Renato, em relação a acesso, em relação à infraestrutura que nós temos no trecho, certo? O carnaval e o verão teve Foi um um sucesso. número impressionante. Foi até na contramão até do que eu vi outro dia no meio de comunicação, que o verão, em alguns municípios aí do litoral, não surtiram o efeito necessário. Não, e São Francisco do Sul foi uma exceção a essa regra, porque nós tivemos, ao contrário, um verão magnífico, graças a Deus foi iluminado com muito sol e muito calor, e muitas famílias aqui chegaram ao município. Nós tivemos, por grupo, um faturamento. Eu até tenho esse dado aqui no papel, que é um número bastante expressivo, né? E o prefeito gosta de tudo no número e no papel, viu? A assessoria veio aqui, olha, ele disse, eu quero os números exatos, tu não chutas, né? Eu gosto de passar a população assim, números reais, para que a população entenda também da forma que perfil, né? A gente gosta de ser resolutivo, né? Então, a pesquisa FEComércio aponta São Francisco do Sul como destino de maior gasto médio por grupo no verão de 2019, nesse período agora de dezembro até fevereiro, né, com R$ 5.248 por grupo de gasto. Tamanho médio dos grupos, 6,2 pessoas, permanência 11 dias no município, gasto R$ 77 por pessoa dia, e hospedagem e alimentação 80%, lazer e comércio 20%, motivação 41% nas praias, beleza e qualidade da água. 25% tranquilidade e hospitalidade. Então, são números interessantes. Esses números são realmente impressionantes, no sentido da duração, do gasto por pessoa, não é? Ou seja, não é aquele turista que vem, a gente fala da farofa, né? Vem aqui e vai embora no mesmo dia, deixando sujeira e levando muita foto, mas deixando pouco dinheiro. Não é esse perfil. Não, para nossa surpresa, o que a gente tinha de informação dos verões anteriores era um turista menos qualificado. Nesse verão, por um acaso, nós tivemos esse dado importante, esse perfil da FEComércio, né? O segundo município na costa foi Laguna, que teve um perfil também muito parecido com esse, mas contudo a metade dos gastos apontados aqui em São Francisco. Então é um número que eu só posso dizer, é auditado, porque não é a prefeitura que lança um número qualquer. Não, isso vem da Federação do Comércio, né? Então, que é uma entidade estadual, para que as pessoas possam entender em casa, que reúne, né, todas as CDLs do Estado, portanto, eles têm mecânica, têm tecnologia para poder apontar, né? Apontar, onde é bom, onde é ruim, infelizmente. Não, ninguém está inventando um número aqui, a gente está coletando essa informação técnica e passando a população, passando as pessoas que têm interesse. O carnaval ajudou, prefeito? Outro dia eu estava conversando, né, com uma pessoa da área de comunicação aqui do município, e ele me fez uma pergunta: pô, prefeito, o senhor está sendo malhado aí na mídia social quanto à organização da festilha. Aí sabe o que eu respondi para ele? Eu fui malhado no Réveillon, que foi um sucesso, eu fui malhado no Carnaval e deu tudo certo. Então, para nós, a gente está se organizando, planejando, tem pessoas lá imbuídas de fazer a coisa certa, e o que a gente está vendo agora, no Carnaval também, a gente teve um ou dois casos de brigas, um caso lá na Prainha, isoladas, né? E foi eu agradeço muito a Polícia Militar por isso, né? O comandante Garcia, na época, que fez a organização, e o Tenente Andrade, a PM e o governo do Estado, através da Polícia Militar, fizeram um belo trabalho na Operação Verão. Isso surte efeito no município, claro. Dá um ar de segurança para quem aqui chega, vê polícia na rua, vê carro andando na rua, blitz, isso dá uma sensação de segurança. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Para o turista, então isso para nós faz a diferença. É óbvio, é evidente que é um planejamento e vem de cima, né? Vem do governo estadual. E tu não gastasses muito dinheiro, né? As pessoas te criticaram, ou algumas pessoas, por conta de você não gastou muito dinheiro na festilha, que sempre foram grandes atrações, a mesma coisa no Réveillon, grandes fogos, e agora no Carnaval, mas ao contrário, você faz festa com pouco dinheiro. A gente faz festa com o que pode. Na tua casa, quando tu abre a tua casa para fazer festa, tu faz aquilo que tu pode fazer, né? Quando faz. Quando faz. Então, é assim a vida, né? A gente tem que ter tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Não dá para chamar cantor por R$500 mil, shows caros. A cidade não tem hoje condição. Quem sabe no futuro o próximo prefeito possa ter suficiente recurso para fazer isso. É óbvio que nós, na nossa gestão, a gente tem muito respeito com o dinheiro público, a gente quer dar o passo curto, mas firme,
conforme as nossas pernas. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. A economia começa a deslanchar e São Francisco vai atrás ou não? Não, eu uso uma fala, eu digo que é um porto que tem uma cidade e não uma cidade que tem um porto. Ora, eu faço essa afirmação porque 80%, aproximadamente 80% da economia do município, o pão que vai para a mesa do francisquense, 80% desse pão advém da atividade portuária. 80%? 80% do porto de São Francisco? Aproximadamente 80% da economia do município gira em torno do porto. Então é grande a responsabilidade social do porto na vida das pessoas que aqui vivem. E nesse sentido, quando eu digo que se o porto vai mal, a cidade vai mal. Sem dúvida. Se o porto vai bem, a cidade vai bem. Qual é o nosso maior patrimônio, então, enquanto sociedade organizada? É o porto público da cidade. E nós defendemos o porto público da cidade por entender que é ele a mola mestra da economia do município. É uma cidade que tem 57 mil habitantes e a responsabilidade, portanto, da atividade portuária é muito importante na vida das pessoas. Mas então, prefeito, tem como mudar este modelo, essa dependência? Nós estamos buscando, na nossa gestão, fomentar o turismo. Tem visto que a gente tem feito muitos movimentos nesse sentido. Nós temos buscado mostrar a cidade, por exemplo, do que a gente está fazendo aqui agora, mostrando esse patrimônio histórico maravilhoso, monumento da fé da nossa gente. E é isso que a gente tem feito de forma simples. A gente gostaria de ter mais dinheiro até para visitar e para vender isso lá fora, ultrapassar os muros, as fronteiras do Brasil, mas infelizmente o momento não nos permite isso. Mas em compensação, prefeito, há um novo porto licenciado para iniciar a obra, também de granel, né? Portanto, que trabalha com soja, com milho, etc. E nós temos ainda um grande estaleiro que há um tempo atrás apresentou-se como uma atividade econômica importante. E esse estaleiro era para construir barcos, navios, voltados à exploração do petróleo. A pergunta anda em dois viés. O do porto, né, que seria ali em Laranjeiras, ou que será em Laranjeiras, e o outro que é o estaleiro. Como estão essas duas obras? Bom, primeiro que o município não tem gerência direta no sucesso dos empreendimentos da área de infraestrutura, desse tipo de infraestrutura, né? Quem decide isso é o governo federal, que dá as concessões e as autorizações de operação, isso tem lá de Brasília. Bom, primeiro que eu estou falando aqui na Laranjeira, o Porto Laranjeira, o TGB, eu soube semana passada, através do próprio investidor, que as licenças foram concedidas, assim que depende do Estado também de Brasília, e que, portanto, esse empreendimento deve seguir. Quanto a CMO... O proprietário deste porto, desculpa a interrupção, é de São Francisco, né? O Fernando, Alexandre Fernandes, conhecido como Ali, é um jovem empreendedor que está realizando uma obra de valores bilionários. Então, esse empreendimento já está, eu disse que começa agora ainda nesse semestre, esse ano, e então é uma obra que está seguindo. O CMO, o Brasil é um país jovem, um país dinâmico na sua economia, vive as influências do mercado macro, né? E com a queda do preço do barril do petróleo, os investimentos na Petrobras, aliado também aos casos que a gente vê. Fala em Petrobras, se arrepia. Então, naturalmente, a Petrobras entrou no viés de baixa
por conta do preço do mercado do barril de petróleo caindo no nível mundial e também dos escândalos que a gente vê aí nos meios de comunicação. Então isso com certeza deve ter afetado o investidor, no caso do CMO, que é uma mistura de Construcap e uma empresa americana chamada Moore McCormack. Essas empresas, elas hoje se dividiram, ficou só a Construcap. Então, esse empreendimento depende, de fato, do desenvolvimento de uma alavancada. Não tem nada, portanto, no seu horizonte para que comece as atividades do estaleiro? Existe um esforço por conta do empreendedor em fomentar o empreendimento ali na área, mas depende muito da alavancada, né, da Petrobras aí no mercado. Isso não tem data. Não tem data. Então nós temos duas atividades, ou uma pelo menos, que está em processo mais avançado, que também vai reforçar a economia. Quanto isso significa, prefeito, se entrar em atividade um novo porto ali no Laranjeiras, aumenta em quanto por cento da economia? Dá para prever? Eu não consigo dar dessa informação, até por conta que eu não sei se eu seria resolutivo na resposta. A gente não tem, de fato, aqui ainda na prefeitura receber os volumes que serão movimentados, até porque depende também muito do mercado, né? O mercado se movendo, a gente não pode pensar em São Francisco do Sul enxergando o mercado lá fora. É muito dinâmico o mercado. Só para ter uma dimensão assim, né? Hoje o porto movimenta 6, 7 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas, média já chegou a movimentar 8 milhões de toneladas de soja, milho. E hoje movimenta menos. Então o mercado hoje está super estruturado. Tem muita oferta para a movimentação de porto de mercadorias. Houve também um ganho de escala muito grande, por exemplo, no porto vizinho do Paranaguá, que é nosso concorrente nessa atividade. Tapuanão, que é container, né? Então, tem alguns segmentos nessa logística hoje que tem muita oferta e, consequentemente, esses portos novos, eles sofrerão esses ataques, né, por conta dos nossos vizinhos aqui. Sim, quanto mais portas de saída, não é? Tem que ter mais produto para colocar para fora. O Brasil não consegue produzir nessa escala que foi colocada de infraestrutura de porto na saída de porto. Porque você não tem nem estrada, né, para tirar do campo, para chegar na área de exportação. Há uma perda de quase 20% aproximadamente. A infraestrutura de rodovia falta muito. Agora, ainda nessa questão das atividades portuárias, as pessoas podem estar perguntando, meu Deus, se eu já tenho dificuldade aí a São Francisco com um porto, imagina dois, o caminhão vai fazer a fila aumentar ainda mais, não consigo chegar em São Chico. Tem um dado muito interessante da Confederação Nacional do Transporte, falando em logística e infraestrutura, que diz que apenas 17% de toda a malha viária do país é pavimentada. 17%? 17%. Se isso realmente for verdade, é até bom aí no Google verificar essa informação, mas se isso for de fato verdade, imagina a grande demanda que nós precisamos hoje urgente estrada desse país para dar eficiência no escoamento da safra, da nossa safra. Mas então, mais caminhão aqui em São Chico. Então, imagina, complica mais ainda. A nossa BR-280 como é que vai ficar? Ah, intransitável. Intransitável. É colocar uma barreira. É verdade. Mas, em contraponto, a ArcelorMittal, que fica na entrada de São Francisco do Sul, não usa a 280 para exportar e para importar, entre aspas, o seu material. A Arcelor usa o Porto de São Francisco do Sul como entrada da sua matéria-prima, que é as bobinas de metal que chegam lá da usina que fica lá na região do Espírito Santo. Então, não usa carro, usa navio para a mercadoria chegar aqui. Então a gente não vê a entrada desses caminhões. Porém, no beneficiamento dela, a gente vê a saída dos caminhões com a bobina, o francesense vê na estrada, quando vai a Joinville, os caminhões ali disputando o espaço, os carros. E eles estão ampliando esta empresa, prefeito. E agora? É um número importante, que é 1 bilhão e... 1,3 bilhões de reais de investimento vai aumentar a produção da fábrica, consequentemente também aumenta o volume de carga no porto público, mais renda ao trabalhador portuário russo. É mais pão na mesa do francesense. Mas é mais caminhão na estrada. É mais caminhão na estrada. E as ferrovias, prefeito? A gente fala tanto de ferrovia no Brasil, que aqui nós não temos. Não dá para botar um pouco desses caminhões em trem?
É assim, ó, o Brasil, depois da Revolução de 64, o Brasil mudou de perfil. Quando em 64 o grande lobby da indústria automobilística era a Volkswagen, a indústria do pneu, da Bridgestone, dos grandes construtores de carros, eles têm um forte lobby no Congresso Nacional. Mandam no Congresso Nacional. Então a indústria automobilística, ela achou melhor enxergar esse grande vasto território em cima de rodas de borracha. E mandaram parar em rodas de ferro. Então esse realmente é um lobby importante. O Brasil tem uma indústria automobilística muito forte, contudo, uma indústria ferrovia muito fraca. Então não tem nenhum projeto para ampliar a ferrovia que liga lá o entroncamento de Mafra até o porto? A concessão hoje está no nome de uma empresa chamada Rumo. Essa empresa deve renovar a concessão agora, ou está disputando, isso é ao público, e deverão, consequentemente, aparecer outros interessados. E a gente espera que nessa renovação dessa concessão da rodovia ferroviária, ou hoje o concessionário, ou ele vença e invista na malha, ou o próximo que venha possa fazer esse trabalho, expandir a malha. Tomara que os chineses, né, que estão botando dinheiro em tudo quanto é canto, têm interesse de vir para o Brasil, queiram também, não é aqueles trens que quebram, porque a gente sempre imagina que o produto chinês tem má qualidade. Ao contrário, né? O iPhone que você está usando é feito na China, o celular que eu estou usando é feito na China, esses microfones, as câmeras são feitas na China, não é? Então, numa dessa, a ferrovia bem feita da China possa vir para cá. É muito provável que isso possa acontecer. O Brasil está se abrindo ao capital externo, venha ele de onde venha. O importante é que a gente precisa, de fato, expandir a nossa malha ferroviária para ser mais competitivo na logística. Não diga não. Tomara que isso aconteça. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois de um breve intervalo. Eu vou falar sobre saneamento. Nós sabemos que as praias dependem de água limpa. Tivemos este ano muitos problemas em grandes balneários. Será que, São Chico, nós não corremos o mesmo risco de o que é bom acabar-se no mar? Um instantinho só, nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta na conversa com o prefeito de São Francisco do Sul, aqui nesta bela igreja, falando de coisas importantes no bloco anterior a respeito da atividade econômica, portuária, acesso, mas agora eu queria falar sobre saúde pública, saneamento. Nós tivemos esta temporada, prefeito, grandes problemas na área de saneamento, com grandes balneários. Eu aqui não vou falar de propaganda negativa, evidente, mas em São Francisco, que não está nessa lista, felizmente, mas tem que se preparar, prefeito. E aí? Aproveitando que a gente está aqui na casa de Deus, na casa do Pai, a Igreja Católica esse ano está na campanha da fraternidade, está falando em fraternidade e políticas públicas. Né? Exatamente. Essa é uma política pública muito importante, o saneamento básico do município. Vem atrasado, vem muitos anos atrasado, não só para São Francisco, não. O Brasil inteiro. Né? Muito pouco no Brasil é coletado e tratado de forma a deixar a população mais saudável, porque saneamento básico é saúde. Menos hospitais, a morte fica prolongada, ou a vida, melhor dizendo, fica prolongada. Que absurdo que eu falei, a morte fica prolongada. Eu não sei como é que dá um emprego pobre desse. Não, mas assim, a gente fala que essa obra, esse saneamento básico, é uma obra importante, saúde pública de fato, para cada R$1 que tu investe de obra embaixo da terra, 4, 5 que tu economiza na área da saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Né?
Então, nesse sentido, a gente agora, São Francisco, se quer viver e fazer turismo, tem que ser com responsabilidade. E saneamento básico é fundamental. Sem dúvida. Então, o saneamento básico, como eu disse, chega atrasado, muitos anos atrasado, eu falo 20, 30 anos no Brasil, carece dessa infraestrutura para a população, não há como fazer turismo com responsabilidades, tendo um ambiente sujo, um ambiente com água poluída. Não dá. E a gente começa lá na praia agora, né? O empreendedor é a Águas de São Francisco, do Grupo Egeia. Que não é a prefeitura e nem a Casam, porque se você não sabe, é uma empresa que venceu, uma empresa particular. Exatamente, está fazendo empreendimento. Eles dizem que vão investir entre 70 e 80 milhões de reais, 75 milhões de reais, a informação que nos chega do gabinete, através da empresa. E nós acreditamos que essa obra lá nos balneários já começou. Ontem eu estive lá, inclusive, visitando. Também estão trabalhando full speed, com todo vapor. E eu acredito que isso logo a população naquela região dos balneários terá batendo lá na porta do município. Quanto tempo, prefeito? Próxima temporada? 2020, Não. 2021? 2020 já teremos boa parte Da rede? Já tem algumas ruas lá no Majorca, já estão ligando, né? São alguns empregos que também serão gerados nesse processo agora da construção de toda a rede, da própria estação de tratamento, que está lá no Majorca. Então são empregos e oportunidade de renda para o município, porque na medida em que o empreendedor lá fora enxerga água limpa, plano diretor definido, dá consistência jurídica para investir na construção civil, verticalizar e trazer o progresso para a cidade na área da construção civil, que agrega muita mão de obra, dá muita renda para a população. Isso carece também do município. Mas este plano municipal, prefeito, tu falastes muito a respeito dos balneários, mas a cidade como um todo também precisa. E São Francisco tem a característica de ter um relevo acidentado, o que deixa a obra mais cara e mais difícil. No caso do empreendedor, o que chega para nós no gabinete da prefeitura, existe um cronograma de eventos, um cronograma de obra, começando lá nos balneários, e depois vindo para o centro da cidade e para os pontos mais distantes. Em alguns pontos, por exemplo, lá na Vila da Glória, O outro lado da Bahia. que é o nosso grande manancial de água, do outro lado da Bahia. Lá é o município que vai fazer o licenciamento da estação de tratamento. A exemplo disso, lá no Ervino, também o município vai ser responsável pelo licenciamento. Não é a empresa, portanto. Aí não, porque a empresa, na verdade, por exemplo, essa lá nos balneários, é o IMA, o Instituto de Meio Ambiente, ligado ao governo do Estado de Santa Catarina, que liberou o documento, que fazia muito tempo que estava lá parado, liberou o documento em dezembro do ano passado, para que a gente pudesse, esse ano, começar as obras de saneamento do município. E aí o Majorca e também ali o Ervino, é que tu falasses que isso ainda depende do licenciamento. Existe um cronograma de eventos. Nessa primeira etapa, compreende os balneários. Seara, Ubatuba, toda aquela região, Santa Regina, toda aquela região ali, Praia Grande, Prainha, toda essa região vai ser contemplada com o saneamento básico. Falasses a respeito da água. Para quem não sabe, a grande parte da água de São Francisco do Sul vem do outro lado da Bahia através de uma tubulação que passa por baixo da Bahia, atravessa toda a Bahia. Foi uma obra feita há alguns anos atrás, qualidade excelente, mas ela tem uma quantidade X, não é? Para que a água chegue aqui num volume. Isso daqui a pouquinho não será possível atender a demanda. Tem uma previsão de aumentar essa tubulação, prefeito? Assim, como essa obra ela é diretamente ligada ao empreendedor que ganhou de tal licitação na época, a concessionária Água de São Francisco, quem tem que prever esse projeto de expansão é a empresa. Na medida em que o município ganha corpo, começa a crescer, começa a verticalizar, começa a chegar mais gente aqui, a população aumentar, essa preocupação deve ser dos próximos prefeitos, naturalmente, que venham chamar o empreendedor para que ele já faça um plano de planejamento de como será o amanhã, a cidade crescendo na dinâmica que a gente espera que cresça. Sim, aumentando a expansão da rede. Governo do Estado, governo novo, dinheiro novo ou governo novo, história de pouco dinheiro velha? Nós, o nosso governo, os governos municipais, eles têm no meio do mandato uma mudança de poder do governo estadual, ou seja, são 2 anos com o governo que saiu, mais 2 anos com o governo que entra, né? Que no caso saiu o Colombo e entrou o
Conselho Colombo Eduardo. Cada 2 anos eleições. Eleições. Então, esse processo é um processo que, às vezes, alguns municípios recebem muito do governo que saiu e quase nada do governo que entra. Né? Mas tu não recebeu nada do governo que saiu. Nós não recebemos nada do governo que saiu. E do novo também não. O governo que vai ser pior ainda do novo, porque, na verdade, ele também está com problema de gestão, de falta de recursos, né? E a gente esperava que esses primeiros meses do ano ia ter um aumento da arrecadação por conta da euforia do novo governo Bolsonaro. Houve muita expectativa em cima disso. A população acha que muda o governo, o cara entra com uma varinha de condão na mão, resolve tudo aquilo que não foi resolvido nos últimos 20 anos. Isso Então não será um governador nem um mago do cinema. Não será. A população tem que ter consciência que não se resolve as coisas assim. Se resolve a coisa com trabalho, com dedicação, com honestidade, com decência, fazendo a gestão do dinheiro público de forma correta e honesta. Só assim. Muito obrigado, prefeito. Prefeito, obrigado pela sua entrevista, pelo tempo, né? Eu espero que as suas realizações se consolidem nos próximos 2 anos do seu mandato. Obrigado. A gente volta com o próximo, você já sabe, né? Próximo programa, sempre com um grande convidado. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, a Fullport de São Francisco, fazendo fronteiras com o mundo. A nossa querida, né, Drogaria Catarinense, 100 anos, uma belíssima história. Zibel, a imobiliária do Legal, qual é, seu Silva? É a Zibel. E também a IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Eles vão me matar lá, falo tudo errado. Agora guardou, né? IOT, e que tem plantão final de semana. Você quebrou o osso, tem que verificar o osso, né? Vai na IOT. Eu volto na próxima semana. Até lá.